Bom, pessoal, aqui no 11º vídeo aqui da série, vamos dar continuidade falando do TCE. O que significa a sigla TCE? Traumatismo crânioencefálico, que é uma alteração que se dá através das pancadas que houve na parte craniana. Então, o traumatismo crânioencefálico, ele pode ser um traumatismo leve, ele pode ser corto-contuso, ele pode ser perfurante, pode ser em condições de esmagamento, pode ter até a ruptura do crânio, né? Do couro cabeludo, da parte óssea do crânio com perda de massa cerebral, que não necessariamente pode evoluir para a morte, né? Então, tem algumas pessoas que têm afundamento craniano, usam placas ali para proteger a parte cerebral e tem perda de massa cerebral. Mesmo assim, conseguem desenvolver as suas atividades. Então, quando a gente fala do traumatismo craniano, é toda vez que tem uma pancada na cabeça. Então, dessa pancada, o que a gente vai avaliar? Se foi um acidente, se foi proposital, qual foi a intensidade dessa pancada na cabeça, se teve lesão só no couro cabeludo, se teve rachadura óssea ou se realmente o crânio ele abriu, se atingiu as 3 meninges e se chegou na parte cerebral. Então, é isso que a gente avalia. Muitas vezes, na pancada na cabeça, o que pode acontecer é ter edema cerebral e até extravasamento de sangue entre as meninges. E isso a gente considera muito perigoso, porque no adulto, por exemplo, quando o cérebro começa a edemaciar, começa a inchar, não tem para onde crescer mais. E acaba evoluindo ali para um estado de convulsão, entra em coma e pouco tempo o paciente ele vai a óbito. Por isso que o traumatismo craniano ele deve ser realmente avaliado pelo neurocirurgião, deve-se fazer uma tomografia, uma ressonância, fazer o acompanhamento da parte neurológica, se precisar eu vou sedar, e se precisar vai ser aberta essa calota craniana, né, ou controlar a pressão intracraniana através de um catéter que a gente chama de PIC, né, que é um catéter que vai verificar a pressão pressão exercida dentro do cérebro, para a gente conseguir fazer um tratamento adequado. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer tratamento medicamentoso e até descompressão cirúrgica desse cérebro. Então, dentro das características, e anotem aí para vocês pesquisarem, colocar no caderno, a gente fala também da avaliação pupilar. Então, quero que vocês façam uma pesquisa sobre alterações de pupila, e ali vocês vão ver a pupila anisocórica, isocóricas, midriáticas, né, que são algumas alterações que pode acontecer que caracterizam lesão de crânio. Tudo bem, pessoal? Além do que a gente já aprendeu, né, no traumatismo, que é o sinal de Guaxinim, né, que é aquele hematoma aqui embaixo dos olhos, e hematoma retroauricular, desculpa, que é um hematoma aqui atrás da orelha, que é muito importante que vocês fiquem atentos a esse tipo de alteração. Então, no traumatismo craniano leve, a pessoa ela pode ter perda dos sentidos ali momentâneo, ficar um pouquinho aéreo, né? Mas a gente observa se está mantendo ali a integridade das informações. Por isso que manter a pessoa acordada no período de 4 a 6 horas é importante, para a gente avaliar se não tem nenhum rebaixamento. Nos primeiros socorros, gente, é importante levar, né? Eu assim, quando se fala de cabeça é algo muito perigoso, né? Criança pequena costuma bater muita cabeça, mas ela ainda tem as fontanelas, que a parte óssea é aberta. Então, né, provavelmente vai formar aquilo que a gente chama de galo, né? Que é aquela protusão, né, que a gente tem da contusão, mas acaba não tendo nenhum tipo de lesão craniana, porque eu não tenho tanto depósito de cálcio. Agora, já o adulto perdeu a consciência, pupila tá diferente, a pessoa também aérea, bom levar, que aí vai fazer uma tomografia, um raio-x para ver se foi lesão externa, e o médico ele pode colher até líquor cefalorraquidiano, porque na coleta desse líquido espinhal eu consigo ver se ele sair vermelho, significa que entre as meninges está sangrando, ali a intervenção ela vai ser totalmente diferente, por isso que a escala de coma de Glasgow ela deve ser feita em qualquer tipo de suspeita de lesão crânioencefálica. Tudo bem, pessoal? Então, no APH, a pessoa tá lá aérea, teve perda de consciência, demorou para voltar, encaminho para o hospital. Teve lesão de couro cabeludo, tá sangrando, couro cabeludo. Leva também, porque às vezes vai precisar de sutura e às vezes vai fazer um raio-x para ver se teve uma lesão no crânio, uma fratura. Não teve fratura no crânio, ok? E ainda continuo observando, porque o cérebro ele pode edemaciar. E
cérebro edemaciano UTI, que aí eu preciso fazer uma descompressão, preciso entubar esse paciente, né, para que ele não evolua para convulsões de repetições e também não evolui para o estado de choque. Falando em convulsões, a gente chama sempre de crise convulsiva e epilepsia. Eu tenho que saber a diferença, depois a gente vai falar só de convulsão. A crise convulsiva, geralmente, ela é provocada por um fator primário. Então, no caso, bater a cabeça pode desencadear crises convulsivas porque o cérebro está inchando, porque o cérebro sofreu uma lesão, porque o cérebro está sangrando em algum lugar. Então, isso é intoxicação, né? O cérebro está intoxicado, então ele vai ter essa crise convulsiva. Então, ele tem uma resposta a algo primário. Já a epilepsia, eu tenho uma anormalidade na estrutura, né, estrutura do cérebro em si. Então, essa pessoa, assim que ela nasce, ela já vai convulsionar e vai convulsionar pro resto da vida. Então, aí a gente considera como um distúrbio e esse distúrbio é a epilepsia, tá certo? A partir do momento que eu tive um traumatismo crânioencefálico, eu posso ser uma pessoa que vai entrar num estado epilético, que significa a partir daquele momento eu vou convulsionar por conta da lesão que eu tive no cérebro, que formou uma cicatriz, ou que teve que tirar uma parte cerebral, ou que tem uma irrigação de sangue menor, e ali não vai ter mais como corrigir, porque o evento que eu tive primário acabou lesionando o cérebro, e consequentemente vai ter ali como tabela a convulsão de repetição. Tá bom, pessoal? Vamos pro próximo vídeo.